Boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos assiste. Começa agora o culto da Igreja Evangélica Livre em Campo Mourão. E que esse momento seja um momento de cultuarmos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor e dizer ao Senhor tudo aquilo que nós sabemos sobre Ele, sua soberania, sua grandeza, o seu amor. Que possamos, através das músicas, do louvor que nós cantamos, possamos exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Sobre os céus tu és, Senhor.
saudar a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Uma alegria novamente nós estarmos juntos para celebrarmos esse nosso Deus, intercedermos juntos, aprendermos também da palavra dele, isso para nós é muito importante. Volto a reafirmar os avisos para que nós possamos continuarmos atentos a todas as nossas programações. A igreja ela não parou, continua tendo as suas programações, envolvidos em alguns projetos. Então é importante que a igreja, como comunidade, possa continuar envolvida, ainda que nesse tempo de isolamento, e orando para que logo nós possamos voltarmos ao nosso culto comunitário. E essa noite eu gostaria de tratar exatamente essa questão do isolamento. E não tem como nós não falarmos disso. Eu estudando, fazendo algumas pesquisas aí durante um tempo, principalmente no que diz o impacto do isolamento na saúde mental. E esse impacto do isolamento na saúde mental, segundo alguns profissionais da área, eles conseguiram diagnosticar alguns fatores que têm assolado a maioria da população. E aí eu gostaria que a gente prestasse atenção para ver como que está essa condição da nossa saúde mental no que diz respeito a esse isolamento. Então, algumas características dessa situação, que diz assim que é um estado de esgotamento profundo, emocional, físico, social e espiritual, que leva uma pessoa a perder o interesse em uma determinada atividade e até mesmo na vida em casos mais graves. E ela é pautada nessas características: pessimismo, momentos de choro, dificuldade na concentração, dificuldade em tomar decisões, irritabilidade, insônia, baixo nível de energia, sentimento de solidão, descontrole alimentar, esse aqui tem essa característica, dores no corpo, perda da paixão, ceticismo e criticismo, insatisfação generalizada, insensibilidade, reações desproporcionais, insônia, impaciência, dificuldade de raciocínio, queda de produtividade, perda da alegria, compulsões e automedicação. Então, essas aqui são algumas dessas características que têm afetado as pessoas, no modo geral, dentro desse isolamento. E aí, é importante a gente analisar em que ponto que nós estamos. Eu não sei qual é a situação de cada um, mas nós podemos, em algumas dessas situações, um pouco mais grave, outros ainda começando. Então é importante a gente fazer essa análise. Mas o mais importante, diante dessa situação, é como que a narrativa bíblica, como a palavra de Deus, como as escrituras, ela vem para nos auxiliar nesse momento, diante desse quadro que eu acabei de colocar. Isso é o mais importante. E as escrituras, ela nos dá essa resposta. E é nisso que nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos estar compartilhando. Primeiro, a primeira reflexão que eu gostaria que cada um de nós pudéssemos ter consciência é que nós somos cristãos, que nós temos um Deus consolador que habita dentro de nós, que nos consola, que proporciona uma renovação de esperança, que nós temos um Deus todo-poderoso, que tem cuidado de nós, que nós temos um Cristo que entrou nessa terra, que morreu por nós, nos reconciliou com Deus. Essa é a primeira reflexão. Nós temos tudo isso. Nós vivemos isso. Mas também eu gostaria que todos entendessem. Somos cristãos, somos filhos de Deus, mas também somos humanos. E como seres humanos, nós ainda carregamos a fragilidade
do ser. E essa fragilidade do ser, mesmo nós sendo cristãos, chega um momento de limite, de exaustão e de cansaço. E isso não é pecado. Agora, como nós vamos lidar com isso, que é a grande diferença. Eu vejo que esse isolamento, essa quarentena, essas angústias e incertezas que nós estamos vivendo, não tem como nós, na nossa fragilidade humana, não ser atingido pela exaustão e pelo cansaço. E isso é tão bonito porque não é uma prerrogativa nossa. Isso nós já conseguimos perceber na narrativa bíblica. Eu vou citar 3 exemplos de homens de Deus que passaram por momentos de muita exaustão e esgotamento, chegando ao ponto de falar: Deus, me promove aí para a glória, que aqui na terra para mim já deu. Olha só. Primeiro, Moisés. Eu não posso, olha a oração que ele faz. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ainda, o grande profeta Elias entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E ainda, o homem segundo o coração de Deus, o grande líder, rei de Israel, a oração que ele faz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. 3 homens de Deus, um grande legislador, libertador do povo de Israel, experiências profundas com Deus, viu Deus face a face no Monte Sinai, promulgou a lei, abriu mares, viu Deus provendo pão, um alimento para o seu povo, mas chegou um momento de tanto ele cansaço e exaustão que ele pediu a morte. Olha, não aguento mais. Elias, um grande profeta, um homem, um instrumento poderoso na mão de Deus, derrotou aquela quantidade de profetas de Baal, confrontou reis e rainhas de uma forma forte, contundente. Homem de Deus, chegou o momento de exaustão e cansaço, sentou debaixo de uma árvore e falou: para mim deu. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, unifica todo Israel, batalha, exército, luta uma atrás da outra, na sua juventude sendo perseguido pelo rei Saul, uma vida de luta, de tribulação, de dificuldade, mas também de muita conquista. E chegou um momento que ele falou: olha, minha alma está angustiada, eu estou sendo alimentado pelas minhas próprias lágrimas. 3 homens de Deus sendo usados de forma poderosa, mas que ainda assim eram seres humanos, carregando no seu ser e no seu corpo a fragilidade da nossa existência. Então assim somos nós. E estamos, talvez agora, nesse tempo, vivendo essas situações de cansaço e exaustão. Agora, como que nós podemos, segundo a palavra de Deus, considerarmos e vencermos essas situações? Então aí eu gostaria de usar mais um exemplo de um homem, agora no Novo Testamento, que entendeu o que é cansaço, entendeu o que é exaustão, o que é estresse, o que é pressão, entendeu de forma profunda o que é viver na base do sofrimento. Vamos acompanhar esse relato para a gente poder entender certinho. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 e 28. Aqui está o currículo desse homem. Trabalhei muito mais
fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Tá bom, né? Mas ainda continua. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas. Ufa, deu bom, né? Mas ainda tem mais um pouco. Perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Beleza. Já deu para entender que esse homem estava muito cansado e muito exausto, sob uma pressão muito grande, mas tem mais um pouco. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Pressão. Beleza, Marcelo, já entendemos. Está muito cansado e exausto. Pois ainda continua mais um pouco. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Ufa. Tá bom. Mas ainda tem mais um pouco. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males na minha primeira defesa. Ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Está aqui um currículo de um homem que teve motivos para dizer: estou cansado, estou exausto. Uma trajetória de vida pautada em sofrimento físico, aonde que ele foi açoitado, foi preso, sofreu todo tipo de tortura, sofrimento psicológico, de uma pressão muito grande, dessa pressão de como que estão os irmãos, como que estão as igrejas, uma pressão espiritual muito grande. Junto com isso, a dor de pessoas que levantaram falso testemunho, de pessoas que ele andou junto, que investiu tempo, que investiu, demandou horas de aconselhamentos, de ensino, e que amou o mundo, virou as costas e foi embora. De amigos, parceiros que estavam muito próximos, uma equipe coesa, juntos, trabalhando em prol do reino, mas que em determinado momento, por outras agendas, tiveram que se separar. Um foi para um lugar, outro foi para o outro, e ele acabou sozinho. E no final, é o que me chama mais atenção. Um homem que, através das 3 viagens missionárias, um homem que fundou igrejas, estabeleceu vários relacionamentos. E aqui no final da carreira dele, ele diz que ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Um homem cansado e exausto. Mas esse mesmo homem cansado e exausto, ele nos dá um conselho de como que nós possamos superar a exaustão e o cansaço. E é legal porque parte de um homem que viveu uma experiência profunda nesse sentido. Então tem muito para falar conosco. E aí o texto se encontra em 2 Timóteo, os capítulos de 3 a 7, que diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então aqui é um conselho desse homem que é experiente por ter vivido num cansaço extremo, numa pressão muito grande, numa exaustão profunda. Agora ele chega para o seu jovem pastor, o seu tutor, e aconselha. Fala: olha, vai chegar o momento em que você vai estar muito cansado e exausto. Vai chegar um momento em que você vai querer jogar a toalha, vai chegar um momento
em que um vírus vai atingir esse mundo e vocês vão ficar tudo recluso, trancado dentro de uma casa, e aí vocês vão ter problema financeiro, e aí junto desse problema financeiro vai vir uma instabilidade política muito grande, vai vir uma sorte de mentiras sendo espalhado por redes sociais, que eu não sei ainda o que é, mas que vai acontecer, e vai chegar um momento em que o caos está totalmente estabelecido e que nenhum outro momento histórico foi visto. E nesse tempo que chegar, eu quero deixar esse conselho para você. E o primeiro conselho que ele dá aqui, o centro dessa exortação: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama. Irmãos, nesse tempo, às vezes nós temos a tendência de fazer com que essa chama do Evangelho, a chama da vida, a chama de continuar projetando, a chama de continuar querer viver, de querer sonhar, talvez nesse momento isso está se apagando, isso está se extinguindo. O conselho é: mantenha viva essa chama. E talvez a melhor forma da gente conseguir fazer isso é trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estamos vivendo um momento onde que todas as informações parece que só gera desesperança. E nós estamos nos afundando nesse mar. É um tempo de a gente parar e começar a cuidar do nosso coração. É tanta mentira sendo colocada em rede social, em televisão, em jornal, em tudo. A gente precisa começar a filtrar isso. O que isso é bom para o meu coração, para a minha vida, o que não é. Deixar um pouco essas condições de desesperança e começar a focar naquilo que nos dá esperança. Talvez começar a perceber nesse isolamento um cuidado maior com a esposa, com o esposo, um relacionamento mais profundo e íntimo em família. Começar a estimular o culto doméstico, juntos. Isso vai alimentando o nosso coração, vai alimentando a nossa alma e vai fazendo com que essa chama continue viva, mesmo nesse período de caos que nós estamos vivendo. Mantenha a chama viva. E junto com essa chama viva que nós precisamos manter, o texto continua dizendo: dou graças a Deus a lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Irmãos, é importante que a gente tenha um grupo de pessoas intercedendo um pelos outros. Como isso é importante? Esse é o momento de nós podermos estar intercedendo, cuidando um do outro. E aqui um conselho, que esse resto de semana, que nós possamos pegar o nosso celular, mandar mensagem para o irmão e: olha, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, e eu gostaria que você intercedesse por mim, para que juntos nós podemos criar essa conexão de intercessores, orando uns pelos outros, fortalecendo a vida uns pelos outros, para que essa chama não se apague, através da intercessão, através do cuidado revestido por essa oração ao nosso Deus. Que a gente possa lembrar daquele irmão, dizer: olha, essa semana eu vou estar orando por você. E assim o outro orando por você, e nós criando essa rede, essa conexão de intercessores. Como que isso vai nos ajudar nesse momento? A renovar essa nossa chama. Além desses intercessores, aqui o apóstolo Paulo nos aconselha de relacionamentos. E talvez aqui faz a gente lembrar do antes e depois dessa pandemia. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria esteja completa. Hoje, infelizmente, parece que nós não estamos conseguindo ver. Eu estou aqui gravando esse vídeo, à minha frente a igreja,
e os bancos vazios. E como que eu gostaria que todos vocês estivessem aqui, para que a minha alegria fosse completa, em poder vê-los, abraçá-los. Esse isolamento mostrou que nós somos seres relacionais, que nós precisamos um dos outros. E a minha oração é que depois que essa pandemia passar, que eu possa olhar para o meu irmão de uma forma diferente do que estava antes. E que o entendimento da nossa alegria é poder estar um com os outros. Isso sempre vai manter a nossa chama viva. Irmãos, e que a gente possa cuidar que experiências geradas nesse momento não nos leve a um nível de decepção que nos roube a capacidade de sonhar e de acreditar nas pessoas. E aqui eu estendo até a Deus. Que a gente possa cuidar do nosso coração agora, porque realmente nós temos tido muita experiência de desencantamento. Muitas frustrações. Que a gente possa cuidar do nosso coração para que isso não alimente algo que vai fazer com que a gente desacredite de sonhar. Que a gente que desacredite nas pessoas, ou às vezes até mesmo em Deus. Que a gente possa, porque essa situação vai passar, meus irmãos. Ela vai passar. E ela passando, como que nós vamos sair dela? E aqui os conselhos finais que o apóstolo dá para Timóteo. Lute, mas não lute sozinho. Lute a partir do Espírito Santo. Porque o texto diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui, essa covardia, no original, o texto pode ser traduzido por medo. Então, pois Deus não nos deu espírito de medo. E isso fala muito com nós. Então, primeiro, que a nossa luta não é sozinha. Nós estamos lutando, mas nós estamos lutando a partir do Espírito Santo, desse Deus que habita em nós, desse Consolador. Então essa luta não é sozinha, porque se fosse sozinha nós não daríamos conta. Nós não conseguimos se sustentar por nós mesmos. Por isso que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia. Esse espírito de medo, ele é substituído pelo não temas, porque eu sou contigo. Esse é o espírito que nós devemos encarar tudo isso, pelo qual nós devemos lutar. Não um espírito de covardia, de entregar os pontos, mas de lutar junto com Deus que habita junto comigo, porque Ele está dizendo, gritando para nós nesse momento, gritando para cada um de nós nesse momento: não temas, meu filho, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo até a consumação desse século. Até tudo se encerrar, eu sou contigo. Não temas. Que a gente possa lutar esse tempo, enfrentar essas dificuldades, entendendo que nós não estamos sozinhos. Que tem um Deus que está com cada um de nós. E ainda, que Ele não deu esse espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E o poder aqui não se trata de autoridade, mas de capacitação. É aquela força interior que vai nos impulsionar a continuar a viver no exterior. Esse é a força desse poder e do amor. E o amor aqui tem a ver com identidade. A nossa identidade. A nossa identidade não está nesse momento, a nossa identidade não está nessas circunstâncias, a nossa identidade está em Cristo Jesus. Porque esse amor aqui é o mesmo amor pelo qual Deus disse lá no batismo de Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. É o mesmo amor que Ele tem por cada um de nós. A nossa identidade é: este é meu filho amado e nele eu tenho muito amor e cuidado. Essa é a nossa identidade. E ainda de equilíbrio.
se as outras ações vêm da ação sobrenatural sobre as nossas vidas, aqui no equilíbrio é a nossa resposta a esse espírito de ousadia, a essa capacitação do poder e esse amor de identidade, de filiação ao nosso Deus. O equilíbrio tem a ver com a nossa prática. Agora é uma resposta nossa. E equilíbrio aqui tem a ver com moderação, disciplina, bom senso e sabedoria aplicada à vida. Nesse tempo, irmãos, que a gente possa usar da moderação, da disciplina em todas as áreas da nossa vida. O bom senso e sabedoria. Sabedoria em demandas, em decisões, para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito. E assim nós vamos manter a chama viva. Mesmo exaustos e cansados. Mas com a certeza que tem um Deus que tem cuidado de nós. Amém? E assim eu gostaria de que nós pudéssemos estar orando a esse Deus, para que Ele possa manter a nossa chama viva e intercedendo pelo nosso país, cidade e pelas nossas famílias. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero me colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor renove as nossas forças, que mantenha viva a chama de cada um de nós, de cada família da igreja, de cada um que está assistindo, ouvindo esse vídeo, meu Pai. Ó Deus, eu coloco o Brasil diante do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor continue cuidando desse país, que as suas misericórdias estejam sobre eles, ó Deus. A estabilidade é geral. Ó Deus, e eu te peço que o Senhor possa agir com a tua boa mão. Nós colocamos a nossa cidade diante do Senhor, ó Deus. Ó Pai, cada pessoa hospitalizada, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance com a tua graça, meu Pai, que o Senhor continue cuidando desses profissionais de saúde que estão nessa linha de frente do combate dessa pandemia, desse vírus, ser com cada um deles, meu Pai. Ó Deus, e cada família aqui da igreja, eu coloco diante do Senhor, que o Senhor possa continuar cuidando, abençoando, renovando as suas forças, que essa chama jamais se apague, ó Deus. E por mais que tempos difíceis de cansaço e de exaustão, mas que nós possamos encontrar no Senhor a nossa esperança de continuar vivendo, projetando e sonhando. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado à igreja, que a graça, que a paz e as consolações do Santo Espírito possa estar acompanhando cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Uma boa noite e muito obrigado.